A gente tem 1, 2, 3, 4 plantas. Aí o cara multiplica pelo hectare, o número de plantas dele aumenta. Não, isso aqui equivale a uma unidade de produção. Então, se eu tenho um espaçamento de 5 por 6, dá 30 metros quadrados, 10 mil por 30, dá 333 plantas por hectare. Então, 333 unidades de produção. É errado dizer que eu tenho 333 vezes 4. Por quê? A estrutura de solo ocupada aqui por 4 ou por 1 é a mesma. A boca também, por quê? Sempre que é uma, X grama por planta, que é dosagem por hectare. Se é 4, você não vai quadruplicar a dosagem de adubação, entendeu? A mesma coisa como ela não vai quadruplicar a produtividade. Então, tudo isso é relacionado a manejo. Então, para a gente atingir o ponto principal qual é a necessidade do açaí? Segundo o que a Embrapa publicou, no primeiro ano, a planta ela demanda de 60 litros de água dia. Detalhe, que o pessoal erra muito na irrigação. Se 60 é o que ela precisa, ele joga 60. Opa, eu tenho infiltração, percolação, lixiviação, evapotranspiração, então aí 60 já não foi suprida. Concorda comigo? Então a gente tem que atender, tem que entender isso. Então se ela precisa de 60, é 60 mais os fatores de perca, beleza? Então, para a região de vocês, é uma dica muito importante na hora de adotar. No segundo ano, a gente vai para 80 litros de água. No terceiro ano em diante, é de 100 a 120 litros de água por torceira dia. Entendeu? Porque para nutrir tudo isso aqui, gente, é água demais. Viu? Esse tubo aí. Então, quando se fala de espaçamento, depende muito do que você quer fazer. Por exemplo, vou puxar minha calculadora aqui para falar de espaçamento com vocês. Se vocês tiverem papel e caneta, pode anotar. Por exemplo, no espaçamento de 5 por 6, a gente vai ter 30 metros quadrados, correto? A continha que eu fiz. 10 mil metros quadrados de 1 hectare dividido por 30 vai dar 333,33 plantas por hectare. Isso significa que, se eu adotar esse espaçamento, no intervalo de 4 anos, que é quando ela vai firmar a produtividade, tipo assim, onde você vai conseguir tirar a primeira receita, você vai ter quantas plantas produzindo ativamente? 333. Ah, mas e os perfilhos, não vai aumentar? Vai. Só que não vai nascer os 4 perfilhos, 3 perfilhos, 2 perfilhos, de uma lapada logo iniciar com 4 anos produzindo, não vai. Para isso, para mitigar esse tipo de perca, o que foi que o pessoal fez? Em vez de plantar uma única muda, já planta 2. Porque aí sim, as 2 mudas vão chegar com 4 anos produzindo, perfeito? Só que se eu boto mais muda, eu aumento a unidade de produção, eu aumento mais demanda por luz. Automaticamente eu tenho que aumentar o espaço. Eu aumentei o espaço, diminui meu número de metros quadrados por hectare. Então tudo é uma relação. Aí vamos à conta que eu quero chegar para vocês. Isso é um start meu, tá? Meu mesmo. Que eu desenvolvi para alguns produtores e vou compartilhar com vocês. Nesse método aí do 5 por 6, você vai ter 333 plantas por hectare, beleza? Agora o pessoal está fazendo também no 5 por 5 com 2 mudas, entendeu? Então vamos lá, 5 por 5 dá 25, 10 mil por 25, vamos lá, 400 plantas por hectare, correto? Então, 400 plantas por hectare, você saiu de 333 para 400, você mexeu no espaçamento, só que aí tem um erro, quando você mexe no espaçamento, você muda a sua técnica de manejo, entendeu? 5 por 6 com 3 stipe, 5 por 5 você diminuiu e aumentou para 2 mudas. Significa que quando essa muda for perfilhar, você não vai poder deixar ela perfilhar como ela quer. Ah, eu quero deixar com 4, quero deixar com 3, não pode. Porque se você diminuir o espaço e aumenta o número de plantas, vai aumentar o número de competição por luz. Aí o que é que acontece? O açaí com 9 anos, olha o tamanho que fica. Por quê? Ele é uma planta que está em atividade fotossintética direta. Então se você bloqueia isso nele, aí vai bloquear o quê? O ácido botílico, né, que é o crescimento lateral para ela frondar, engrossar, vai estimular o indolacético, o crescimento apical, entendeu? Aí ela começa o quê? Para alcançar luz. Aí lá em cima que ela vai dar. Aí tem uma coisa no açaí aqui que a gente chama de entrinó, beleza? Observem aqui, olha o tamanho desse trinó. Observem aqui, mais do que o dobro, porque tá aqui o outro entrinó. Vocês estão entendendo? Então a luminosidade, ela é responsável por esse fator. Quanto mais longo o meu entrinó,
maior é o desenvolvimento da planta e menor é o tempo de produção efetiva dela. Porque quanto mais o açaí cresce, mais fino para cima ele vai ficando. Mais difícil fica a colheita, entendeu? Mais difícil fica o acesso ao fruto, maior se torna a perca, entendeu? Então o espaçamento não é algo de 7 cabeças. Você só precisa entender que a planta precisa de espaço e sol. Aí hoje, tem produtores que a gente acessa, por exemplo, que eles têm 200, 300, 400 hectares de palma. O que foi que eles fizeram? Eles diminuíram esse espaçamento, apertou mesmo, entendeu? Aí, em vez de ter 4 plantas dessas sugando uma unidade de produção, que é o solo, ou seja, a estrutura de raiz de uma é a mesma de 4, porque a estrutura de solo é a mesma. Aí o que o cara faz? Ele deixa uma no espaçamento de 4 por 2,5 ou no 5 por 2, que dá quantas plantas por hectare? 1000. Né? 2 vezes 5, 10, 4 vezes 2,5 dá 10. 10 mil por 10 dá 1000 plantas por hectare. Mas não é muito apertado, só que essa planta ela não perfilha. Ela é pé franco. Você tá entendendo? Toda vez que vem o brotinho saindo, pá, ele é eliminado. Todo tempo aquela planta é cuidada na Nutella, só ela, solteira. 4 metros de rua por 2,5 de planta em planta. Gente, eu visitei dezenas de plantio. Todos os plantios agora eu estou adotando nesse método, minha opinião pessoal e profissional também. Porque se vocês visitarem, gente, plantio com 4 anos, com 5 anos, uma criança colhe o açaí. Porque aquele sol, quando entra, ele pega individual, alinhado em cada planta. Vocês concordam comigo? Agora vamos fazer uma conta? Antes você tinha 333 plantas produzindo por hectare a pico com 4 anos. Agora você tem 1000 plantas a pico em 4 anos produzindo. E outra, de maneira... Nesse espaçamento não. Não, ele vai te proporcionar um consorciamento assim, até o 3º ano. Por quê? Como a planta está muito pequena, entendeu? Você pode utilizar essa rua que você vai ter muito sol. E você botando outras culturas, como por exemplo aqui, nem todo produtor familiar ele tem como irrigar. Vocês têm ideia do custo de irrigação hoje de um açaí? Ele gira em torno de 50% a 60% do custo de implantação. Entendeu? 1 hectare de açaí hoje, automatizado, com a festa de irrigação, tudo bonitinho, ele sai em torno aí de 16 a 18 mil reais nos preços de hoje. A gente sabe que vai variar de dólar, né? Ano político, vai variar também de época do ano, que material de irrigação é igual material de construção. Chegou no inverno, ele baixa de preço. Então, assim, esse espaçamento, ele influencia isso. Eu posso compartilhar com os senhores depois experiência de plantios, que eu já acompanhei desde o plantio, e hoje eles estão colhendo. Quando você olha, por exemplo, 4 plantas dessas, é só olhar para cima e contar. 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, você vai contar 14. No sistema que eu estou falando, uma única planta dá o mesmo número de facão. Vocês estão entendendo? A produtividade é parecida, hein? Parecida a superior, porque você tem mais plantas. Então imagina só, numa área convencional você tem 333 plantas te entregando uma resposta. No ano, né? Oi? No ano. Do que? A quantidade de emissões de fluorescência. O açaí, ele emite uma folha, em média, a cada 24 dias. Vocês podem anotar isso, dependendo, então, se eu tenho 24 dias, bora arredondar para 30, né? Um mês. Justamente. Como ela é 24, ela é baseada em 14 folhas. Cada folha corresponde a um cacho. Isso serve para a maioria das palmeiras em geral, quando ela atinge o seu ano de produção. Em cada cicatriz dessa vai soltar uma espata. Isso, cada um nozinho desse daqui é uma espata, tá? É espata o nome. Cada uma delas a gente solta uma espata, ou facão, como o pessoal fala, tá? Aí, o que é que acontece? Se a planta sofrer um estresse de nutrição, de manejo, ataque de praga, o que é que ela faz? Automaticamente ela não dá nada. Ela simplesmente pula para outra cicatrizinha, entendeu? Para outra entrinó. Então, assim, falando de produtividade, tudo que você faz no açaí é para ele responder lá na frente. Um outro detalhe muito importante, tá? Culturas perenes, ele nunca vai responder na hora que você vai querer fazer o manejo. É sempre um ano antes, entendeu? Por exemplo, o açaí já está florando, o cara quer fazer correção de calcário, de boro, de zinco, não adianta.
Você cuida nela um ano todinho para ela te entregar uma safra com excelência no ano seguinte, beleza? Vamos falar de resultados. Eu tenho dados de anos aí de trabalho, então isso aí tá comigo. Tenho 2 HD cheios. Então, assim, falando do que meu olho acompanha e do resultado no bolso dos nossos clientes, eu posso dizer que esses novos espaçamentos que vêm sendo adotados, ele está trazendo uma resposta mais efetiva, porque você sai de 300 para 1.000. Nós estamos falando de um crescimento de 400%. Ou seja, o que é que eu estou falando? Estou falando que em vez de ter isso aqui de maneira desalinhada, a gente tem de maneira alinhada. Aqui, digamos que é 5 metros, aqui teria uma outra planta. Só que aqui no caso seria 1, 2, 3. Única planta, entendeu? Ah, Paulo, mas tudo isso que foi construído do açaí está errado? Não está errado. Depende, como eu falei, do seu mercado e do seu tipo de manejo. Por exemplo, eu super recomendo o espaçamento de 5x6. Eu super recomendo, entendeu? Se você quer trabalhar com outro tipo de plantio que não seja monocultivo. Como, por exemplo, tem produtor que não tem esses 16, 18 mil reais para fazer uma irrigação bacana. O que é que ele faz? Ele faz o espaçamento no 5x6, ele mete 2 mudas, inclusive a Embrapa tem excelente trabalho com isso, mete a macaxeira no meio, mete a mandioca no meio. Aí, como você adensa isso, a macaxeira, ela cresce muito rápido. Aí o que é que acontece? Ela já salva no verão, porque a macaxeira não morre no verão e ela continua vegetando. Então ela protege a parte arbórea da planta com o fato de irrigação. Ela não cresce mais o açaí. No entanto, ele não morre, porque ela tem aquela cobertura, ou seja, todo o sol, quem pega é ela. Aí aqui, no nosso verão, né, a gente chove 300 milímetros no ano. Então, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, uma vez a cada 30 dias, dá um sereno que faz a planta reidratar. E a gente utiliza também o hidrogel, né, que querendo ou não, ele ajuda a manter uma bolsa de água, recarrega ali através da umidade do solo, que ajuda a nutrir a planta de maneira mais efetiva. Vamos falando de início de produtividade. 6º ano, 7º ano, enquanto outros dificulta mais ainda o manejo, entendeu? E o manejo da desbrota aqui, por exemplo, né, em comparação com o outro lá? Aumenta em quantos dias aí essa questão de ter que vir fazendo aqui? O estímulo do açaí é o mesmo para todas as plantas. Então, tanto faz se você deixa uma planta desse tamanho quanto uma de 1, ela vai ser estimulada a brotar broto normal. Não alterou em nada. Quando você faz o plantio dela, aproximadamente ali entre o 6º e o 7º mês, se tiver bem manejado, ele já começa a soltar os facões, entendeu? As novas mudas, os novos clones. Então, quando você faz a eliminação desse clone, a planta ela vai responder a cada 60 dias de novo, ela vai querer emitir. Só que quando você começa a retirar esse broto, ela biologicamente já começa a entender que não é para ela fazer isso, porque ela está tendo reserva nutricional, entendeu? Ela faz isso para preservar a espécie dela, isso é a biologia, entendeu? Então, não sei se vocês estão sentindo quando venta, fica caindo uns pedacinhos de açaí, uns carocinhos, chamado de chuveirinho, entendeu? Então, tudo isso é produtividade que a gente está perdendo, vocês estão entendendo? E isso é o gargalo que a gente enfrenta hoje. Um açaí nesse sistema aqui, ele demora a produzir mais tardio. Por quê? Ele vai iniciar, soltar os primeiros facões dele com 3 anos. 3 anos, 3 anos e meio. Ele vai ativar a produtividade dele rentável do 4º ano e meio para o 5º ano. Entendeu? Por que isso? Porque quando vem a planta principal, que é a mais ereta da torceira, pode ver que geralmente a mais grossa, é a que mais está ereta por conta que foi plantada no alinhamento, ela não consegue desenvolver bem, porque atrelada a ela vem a filha, a neta e a bisneta sugando o nutriente. Aí o que ela faz? Eu preciso crescer porque estão me sugando, eu preciso crescer porque estão me sugando. Aí ela foca tanto em desenvolver, para quando ela atingir o pico, ela querer produzir. Então você perde muito. Agora, quando ela está no modelo solteiro, o que acontece? Eu já tenho dados de plantio de 1 ano e 8 meses para 2 anos e 4 meses, iniciando a emissão dos botões florais. Iniciando. Só que a gente considera como cachos imaturos, que são cachos abortivos. Por quê? É onde ela está dizendo para a gente, biologicamente, que estou deixando de ser moça para virar uma mulher, digamos assim, entendeu? Ela bota os primeiros cachinhos tudo embolotado, demonstrando uma deficiência de boro, mas não é. Onde ela está rompendo mesmo esse ciclo de fase vegetativa para fase reprodutiva.
Depois disso, ela vai começar a emitir facão. Ela emite o primeiro ali em torno de 30, 40 centímetros. E a cada lance de facão, ela vai aumentando até chegar nesse tamanho aí. Entendeu? Agora, eu tenho plantio, pessoal, em Moju, que eu posso mostrar as fotos aqui para rolar para vocês, que as plantas estão com 2 anos e 4 meses. Cada planta com uma média aí de 10 a 14 facão por uma única florada. E os cachos tudo dessa altura para baixo. No espaçamento de 4 por 2,5. Entendeu? Uma planta só. Uma planta só. No nosso Instagram tem, no nosso canal do YouTube também. 4, né? Sim. 4 por 2,5 ou 5 por 2. Ambas não vai alterar o metro quadrado, né? Eu posso consociar com outras produções também, né? Até o 3º ano. Isso, porque o açaí sempre ele vai ter esse crescimento dele gradativo. Se você bota o cacau no meio, que é uma planta C4, baixa atividade fotossintética, o que é que vai acontecer? Vai dificultar todo o teu manejo. Imagina tu fazer tudo isso a pé. Porque aqui tu tem um açaí, aqui tu tem um cacau, aí tu tem a linha do cultivo, da irrigação, né? Fazer o plantio do cacau, como por exemplo, a quina do dominó, não tem? A quina do dominó? Tem aqui 4, aí planta ele no meio aqui, fechando a quina. Por quê? Porque o cacau no 3º, 4º ano, ele joga umas galhas muito avançadas. Porque como vai sombrear muito, vai ter que ser o cacau seminal, não pode ser o clonal. Porque o clonal, ele vai precisar de muito sol, entendeu? Então vai ter que ser o seminal. Então, plantou o seminal aí, beleza, ele vai desenvolver filé, entendeu? Uma sugestão para vocês, por exemplo, como é que eu faço em áreas de 1º ano dos meus clientes? Macaxeira na rua, um exemplo, que eu estou dando de arranjo, né? Um exemplo de arranjo. A macaxeira na rua. Aí vocês lembram que o espaçamento é 4 por 2,5? Vocês lembram que eu falei isso? O que é que acontece? Gente, nesses 2,5, a estrutura de solo do açaí de 1º ano é mínima, que o saquinho é o 15 por 25, entendeu? Ou 28 por 38. Então, tipo assim, é um saquinho muito pequeno. Esses 2,5 ainda é espaço para ser aproveitado, porque ela só vai ocupar esse espaço a partir do 6º mês. Aí a linha de irrigação não passa aqui? Aí o que é que você bota nesse intervalo? Milho. O milho verde, porque é 75 dias. Você tá entendendo? Ou você bota uma melancia, um quiabo, um pepino, entendeu? Recentemente eu botei um vídeo lá do meu sítio lá que eu fiz, entendeu? Então, tipo assim, o que é que acontece? Tá a irrigação aqui? Ah, no inverno o milho vai estar ali 30 centavos, 40 centavos, mas tu tem irrigação, cara, mete o milho no verão, a espiga pula para R$1. Tu tá entendendo? Tu vai ter milho irrigado. E ali a macaxeira desenvolvendo no verão, porque a irrigação é localizada. Porque muda o sistema de irrigação nesse arranjo, quando você mexe no açaí. Entendeu? Porque aqui é 4 por 2,5. É um bico de microaspersor, de bailarina por planta. No 4 por 2,5 não. Como você adensa mais as plantas, é o quê? É um sim e um não. Um sim e um não. Então só aí você tem uma economia por número de bico. Porque como as plantas estão mais próximas, eu consigo com esse bico cobrir o raio de 2 plantas. Então eu tenho uma 3ª planta aqui, né? Aí eu boto um bico aqui, serve para essas 2. Eu já não botaria aqui, porque essa aqui ia pegar dobrado. Eu boto na de lá, que ela faz a de lá e faz essa aqui. Entendeu? Então é um sistema que vem dando muito certo. Como eu falei, tecnologia. A gente, com certa frequência, a gente fica injetando na planta aminoácidos. Vocês estão entendendo? A gente aplica ali indutor hormonal. Por quê? O que são os aminoácidos na planta? Nosso corpo ele produz aminoácidos de forma natural. A planta também produz de forma natural. Só que se ela passa por um estresse, um ataque de cochonilha, de formiga, de pulgão, se ela tem um problema ali de adubação, se ela teve um estresse na seca, o que é que acontece? Automaticamente ela reduz essa produção de aminoácidos. Aí o que é que você faz? Vai direto lá injetando aminoácido na folha dela, entendeu? Olha, a gente utiliza produtos da linha Ubifol. Igual cacau, entendeu? Você tem que passar no cacau para fazer a pulverização assistida a cada 3 dias, entendeu? O açaí a gente não tem isso aqui. É as abelhas nativas, é mosca. Aqui na nossa região as apes que dominam, né? Apesar da Embrapa ter publicado, né, um documento sobre que as abelhas sem ferrão que fazem,
mas mais de 90% é as apps. Por quê? Não é que o que a Embrapa publicou está errado, não é isso. É porque, raciocina comigo, se eu estou ajudando meu vizinho, não é? Automaticamente, se eu botar, eu vou ter uma fonte de renda a mais. Então, meio que já é automático você botar um plantio e botar sua criação de apps. Aí uma caixa de abelha sem ferrão, ela é o quê? 3.500, 5.000 abelhas no máximo. Uma apis é de 80 a 100 mil, uma única colmeia. Entendeu? Então tem uma disparidade muito grande de número de indivíduos que vai visitar as folhas, entendeu? Aí no inverno falta florada, mas tem um açaí. Aí as apis se habituaram, né, de maneira geral, a visitar as inflorescências do açaí, entendeu? No primeiro momento, ele tira a bailarina e ele bota um bicozinho mais barato, entendeu? Tipo um microjet, um micro spray, que ele vai jogar um raio de 30 a 40 centímetros em volta da planta, entendeu? No espaçamento de 4 por 2,5 é um que você põe para 2 plantas, porque ele joga assim, parado, estático, entendeu? Ele joga ali, então, se ele joga em torno de 45, 75 litros por hora, ele está jogando para as 2 plantas aqui. Ela está caindo nessa faixa. Do que você montar um sistema, o cara te falou para vender, né? Tô te jogando 80 litros de água por hora. Só que tá caindo ali. A minha planta no primeiro e segundo ano, ela vai consumir muito localizado. Aí você vem, gasta com roçadeira, gasta com herbicida, sendo que não tem necessidade. Vocês estão entendendo a questão do manejo? Então são pequenas técnicas que geram um grande resultado. Santeno? Não, gotejamento eu não recomendo. É inviável para açaí. Você tá adubando quando você quer, não quando a planta precisa. Você tá entendendo? A planta ela precisa de X quantidade de adubo, às vezes semanal, às vezes quinzenal. O cara quer adubar aqui no Pará, meu amigo, numa área que tem alta precipitação. Os nossos solos aqui, a área que dá menos areia aqui, dá 60%. Você tá entendendo? Então, tipo assim, a demanda por material orgânico é muito alta para ir poder criando novos colóides e imprensar o solo para evitar essa alta perca, entendeu? Então a gente bota palha, a gente bota cama de frango, bota esterco, bota bucha de dendê. Então o que que acontece? Raciocina comigo. Se eu desse um prato de comida, vocês almoçaram hoje, né? Imagina eu dar esse prato de comida, vocês vão trabalhar doido e daqui a 3 meses eu vou dar de novo. Tem gente que faz isso com açaí, aduba a cada 2 meses, aduba a cada 3, a cada 4. Vocês veem a vantagem? A planta fica um intervalo muito longo. É esse que eu tô falando. A maioria das pessoas que colhem entre 5 e 7 toneladas, eles usam isso de manejo. Uma adubação a cada 60 dias, uma adubação a cada 90 dias, uma adubação a cada 120 dias. A planta, tipo assim, a planta vai florar, ela precisa do nutriente, não tem. O solo é arenoso. Deu muita chuva, esse nutriente foi embora. Aí tu olha do lado de fora da fazenda, o capim do vizinho tá verde, entendeu? O mato tá viçoso, bateu a chuva, arrastou, entendeu? Aí tá indo para lá o adubo, entendeu? Então qual é o recomendado? Você instala uma festa de irrigação, aí você faz uma adubação padrão, você diminui a dose, por exemplo, o recomendado para uma toceira dessa daqui com essa idade é de 2,5 a 3 quilos ano. Um pé de dendê, gente, para vocês terem ideia, ela consome de 6 a 8 quilos por ano. Pé de dendê que produz um cacho deste tamanho aqui quando ele está partido do 15º ano. Vocês estão entendendo? Um cacho aí de 60 quilos, 80 quilos. O açaí não é diferente, entendeu? Porque cada cacho do açaí ele dá seus 4 quilos, 5 quilos, vezes 15 cachos, ele vai entregar basicamente o que uma palma entrega, entendeu? Tá. É necessário. É necessário. É a mesma coisa que você ir com o veterinário fazer uma cirurgia e não ir com o médico. Tá entendendo? Porque lá o médico vai usar as ferramentas certas. O hormônio vai fazer o quê? Toda semente ela tem a reserva dela nutricional. Quando você injeta esse estimulante enraizante na planta, ela vai dobrar essa reserva. Faz com que ela faça o quê? Com que ela emita mais rápido o grelo principal. Ela lança o dobro de raiz. Automaticamente, se é uma muda que sai primeiro, tu acelera o teu tempo de viver e tu ganha tempo primeiro. Entendeu? Então, antes de tu levar pro saquinho e antes de tu levar pro campo, ela passa por processos de seleções. Entendeu? Cada pacotinho, digamos que vem com 800 sementes.
eu quero plantar 800, eu vou comprar um pacote desse, eu compro 2 pacotes desse, eu vou plantar o dobro. Conta da perda? Não, por conta da qualidade genética. Uma muda que nasce ruim vai ser uma planta ruim pro resto da vida. Tu tá entendendo? Então você aplicou o hormônio, fez o processo de maneira igual, quando tu abre ali, tu vai ver muda deste tamanho. E tu vai ver mudinha com grelo desse tamanho. Aí o cara quer aproveitar, eu não posso. Na granja, o que é que faz? O pinto que não desenvolve, eles catam tudinho e elimina. Por quê? É um pinto que vai comer ração pro resto da vida e não vai trazer o resultado pro dono da granja. A mesma coisa é uma muda dessa. Porque o teu custo tá muito baixo de uma mudinha dessa, de uma semente. Tu bota ela no saquinho, começa a investir 11 meses nela ali, meu amigo, de produto, para esperar ela dar certo, é dinheiro que tu investiu 11 meses numa muda que não vai pro campo. Você tá falando isso aqui, vocês já tentaram em tubete, produção de muda? E cancela. Por quê? Porque o açaí, ele desenvolve muito rápido o sistema radicular dele. Ele é muito agressivo nos primeiros lances de raiz. Quando você bota ele no tubete, ele bate a raiz principal no tubo, ele volta. Diz que ele volta, ele começa a trançar. Mas por que ele bate no tubo do tubete? Saquinho, todo tubete ele é preto, porque existe um negócio chamado na raiz chamado de fototropismo positivo e fototropismo reverso. Se você botar ele num saco transparente, o que é que faz? A raiz desce, depois ela vai querer voltar por conta da luz. Ela é uma parte ativa da planta. Então por isso que tudo fica preto, por isso que tudo fica escondido para que ela desenvolva. Eu falo isso pela minha experiência, né? Se vocês tiverem métodos... Oi? Qual é o tamanho que as mudas têm pro campo? Vou já lhe responder. Se vocês tiverem experiência melhor com tubete, show de bola. Estou dando a minha experiência de campo. 3 meses de plantada só, gente. 3 meses que eu botei a muda. Aí deu uma chuva assim, que no início de plantio é só areia, não tem vegetação. Moleque, ela lavou. A raiz estava limpinha, essa raiz já tinha crescido 6 metros. Uma raiz só. As outras tudo ali. Que é a mesma raiz, 6. A raiz principal que fica dentro do tubete. Quando você tira a muda do tubete, ela tem uma raizona grossa. Depois ela vem a raiz... Essa raizona grossa tinha disparado. Eu disse, rapaz, a primeira vez em 15 anos de trabalho que eu vi um negócio desse. Fiz até um vídeo dela, entendeu? Mas, claro, vai botando hormônio, indutor de crescimento. Possa ser que tudo isso tenha cooperado, entendeu? Então, assim, aí tá, voltando. Tem viveirista aqui no Pará que faz de tubete. Por quê? O cara faz 50 muda, ele enrola aqui com um negócio preto, vira só um negocinho desse. É muito fácil para vender, é muito fácil para transportar. Só que a gente já comprou, já usou no campo. Plantamos 8 hectares de tubete e plantamos... Não, minto. Plantamos 8 hectares de muda e plantamos 20 hectares de tubete. As plantas sem o tubete, elas estão o dobro. Porque vem... um desse tamanho aqui, entendeu? Ela vai a partir de 6 meses. Tem gente que já arrisca. 40 centímetros. Quanto mais cedo você leva a muda para o campo, mais rápido o seu pegamento, mais rápido o seu processo de firmar no solo e mais rápido também o início da produção. Porque ela já está chegando lá pequena, sem estresse algum. O estresse é mínimo. Só que ela vai exigir mais de você manejo. Porque é uma planta que vai estar da altura desse mato. Então, se você não souber controlar, o mato vai agredir ela mais forte. E é uma planta que tem que estar irrigada para você levar ela mais cedo. Porque como ela tem pouca resistência, se não tiver água lá, ela no primeiro sol ela morre. Entendeu? É o cuidado. 6 meses ali no campo, uma receita de bolo, uma adubação para essa planta. Tá, controlar a vegetação primeiro, que é o mais importante numa situação dessa. Você vai utilizar uma pá de cama de frango, entendeu? Curtida, tá? Com uma distância de 4 dedos longe do tronco da planta, para evitar a fermentação, diferença de temperatura. Fazer ele em formato de C, né? Que a gente chama de coroa, beleza? E você vai utilizar adubo foliar uma vez a cada 15 a 30 dias, né? Uma aplicação você pode intervalar. E você vai utilizar em torno aí de 30 a 50 gramas de NPK, que a formulação vai ser conforme análise de solo, né? Não posso falar uma aqui para vocês quererem seguir, né? Porque existe muitas publicadas, mas eu não acredito de que existe uma comida só. Há uma diferença. Então, cada solo, cada época, o boro você vai entrar ele via folha
e via solo 2 vezes por ano, no início das águas e no fim das águas, entendeu? Com certeza. Uma frase que eu gosto muito de usar é que assim, não existe um velho que possa aprender e não há um novo que possa ensinar, né? E com isso, essa interligação desses eixos entre o Pará e o Nordeste vai não só despertar, né, a agricultura num todo, como vai potencializar e vai favorecer e vai estimular mais ainda a produção dessa palma aí ao longo do Brasil. Hoje, por exemplo, a gente já tem produtores aí não só no Pará, como a gente já tem alguns em São Paulo, né, alguns em Minas e outros também iniciando já no Ceará. Todos eles gostando dessa cultura, né, que ela vem ganhando espaço a cada dia, a cada ano, e ela atingiu, né, novos cenários a nível internacional. Então, dessa forma, eu posso dizer que essa troca de conhecimento, ela tanto vem novas tecnologias, né, como a gente fornece um pouco da grandiosidade que é esse nosso Pará, né, rico em cultura, biodiversidade, e a qual só vem aumentando, né, o índice de crescimento desse estado em relação aos outros estados do Brasil. Então, isso para a gente, essa troca de saberes, de conhecimento, eu posso dizer que ela é inovadora e ela é única, e ela deve ser aproveitada por todos os produtores, por toda a cadeia, e também o nosso cenário econômico, né, falando das grandes lideranças que regem o nosso país. Ô Paulo, a gente sabe que o manejo é muito importante, ou seja, tem que prestar muita atenção no tipo de manejo que se realiza para chegar numa qualidade de fruto como nós estamos vendo aqui. Como é que o produtor, o empreendedor desse setor, ele consegue atingir um nível de excelência como a gente está vendo nessa propriedade? Com certeza ele não pode abrir mão de 3 pilares, né? Para ele estar pensando em iniciar um plantio, ele não pode abrir mão de 3 pilares, que primeiro é a sanidade, né, do plantio, vai vir a genética do plantio e vai vir o manejo do plantio, entendeu? Esse manejo ele é muito importante para você conduzir a palmeira no resultado que você espera dela. Quando você fala de sanidade, ela está dentro desse manejo porque vai entrar atrelada à nutrição, o tipo de planta, entendeu? O sistema, o arranjo que você quer montar para o seu plantio. E quando eu falo de genética, é que não adianta você pegar uma galinha caipira, rústica, e dar a ração para ela de alto padrão que ela não vai responder. Agora, quando você atrela a genética, potencial genético, com bom manejo, com qualidade, com consultoria que a gente precisa, sem dúvida, você vai atingir além do esperado. Hoje, falando de produtividade, a média da maioria dos produtores é em torno de 6 até 8 toneladas de fruto por hectare ano. O diferencial é assim, que o produtor, para ele atingir, né, o sucesso que ele tanto espera, ele pensou num plantio, ele tem que pensar em 3 pilares, que nós estamos falando de nutrição, de manejo e de genética. Com isso, ele vai atingir o melhor potencial que ele espera, porque a nutrição vai determinar os fatores nutricionais que a planta precisa para atingir o número de flores, em folhas, inflorescência, entregar um resultado, diminuir o número de aborto. A genética, porque imagina só, você pega uma ração boa, excelente, de alto padrão de tecnologia, você fornece para uma galinha caipira, ela não vai atingir. A galinha caipira é 8 meses, 9 meses. Agora, se você pega um frango com alto padrão de genética, você dá essa mesma ração, com 35, 40 dias você está tirando ele. Então a genética, ela responde diretamente com todos os outros fatores citados, como o manejo. E o manejo você vai conduzir, vai limpar a planta, vai dar espaçamento, luminosidade, entendeu? Tecnologia para que essa planta desenvolva. Então com esses 3 pilares, o produtor ele consegue atingir o máximo da sua produção. Por exemplo, hoje a produção média no nosso estado é de 6 a 8 toneladas por hectare ano do fruto dessa palmeira, o açaí, que tem por nome científico Euterpe oleracea. Só que, se você obedece os critérios de manejo, de genética, entendeu? Você respeita os parâmetros nutricionais, essa mesma planta ela tem potencial para chegar a superiores 12 toneladas hectare ano. Então você vai ter um incremento aí de quase 40% a mais sobre a sua produção, entendeu? E isso sem aumentar a sua área, com simples técnica, respeitando os 3 pilares. Agora, a irrigação também é muito importante, né? A gente viu aqui que são microaspersores que são utilizados
e a gente sabe que o terreno ele é muito arenoso. Então, para isso, você tem que ter essa tecnologia. A irrigação ela é fundamental para atingir essa qualidade do fruto que a gente está vendo aqui? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. A planta ela precisa se hidratar constantemente. Segundo publicações da Embrapa, que é parceira do nosso trabalho aqui no estado, no primeiro ano, a planta de açaí ela demanda de 60 litros efetivo por dia, por toceira. No segundo e no terceiro ano, ela vai depender de 80 a 90 litros. E a partir do terceiro ano, ela demanda de 120 litros de água dia, isso é efetivo. Isso significa que é o que ela precisa líquido, contando a infiltração, percolação, lixiviação, transpiração, evapotranspiração, entendeu? Então, tirando tudo isso, ela precisa dessa quantidade de água. Então, não tem como eu ter um plantio de excelência sem fazer a adição desse sistema de irrigação. Hoje, o sistema de irrigação, ele compreende entre 50% e 55% do seu custo de implantação. Porém, é algo que não dá de atingir melhores parâmetros comerciais se você não fizer a edição dessa tecnologia. Você falou do bico. Para cada ano de cultivo, a gente utiliza um bico diferente. Por que isso? Porque se eu tenho um bico de cultivo numa planta recém-plantada e esse bico lança água a 3 metros de distância, eu vou estar jogando os 80 litros fora, porque a minha planta está bem aqui, ela precisa dessa água localizada. Então você vai utilizar um bico mais reduzido para aquele momento. No segundo ano você troca, no terceiro ano outro. Quando a planta atinge a fase adulta a partir do quarto ano, você bota o microaspersor, você bota o aspersor a qual ele joga num raio maior e vai cobrir uma estrutura radicular maior. Dessa forma você não tem perca, entendeu? Paulo, resumindo, para quem quer empreender com o açaí, que hoje podemos considerar é o ouro do Pará para o mundo, como é que faz para quem está assistindo e resolve que quer empreender nesse setor? O que ele precisa e qual o caminho seguir? Acho que assim, o caminho que ele deve seguir é procurar referência, né? Toda vez quando a gente quer, por exemplo, trocar de carro, você vai procurar alguém que tem mais experiência que você para lhe fornecer as características para que aquele carro não venha lhe trazer frustração, ele venha lhe trazer resultados e atender a sua necessidade. A mesma coisa é com a palma. Se você quer plantar o açaí, procure informação de qualidade, procure a gente mesmo, canais, né, de mídias sociais como Instagram, como YouTube, né, tem muita informação interessante. Procurar profissionais da área, consultores, procurar as entidades públicas que têm referência científica, né, como a Embrapa, como a Emater da sua cidade, principalmente daqui da nossa região. Dessa forma, ele vai ter conhecimentos para poder iniciar com a cultura, porque, como você disse, ela é o ouro negro do Pará e ela ganhou prestígio no mundo todo. E esse prestígio está chamando a atenção de outros estados, de outros municípios, entendeu? E a gente só aconselha, gente, plante açaí, porque quem investe na comida ajuda a alimentar o mundo e torna do mundo algo mais saudável. O açaí, por exemplo, ele é absorvido 100% da sua cadeia produtiva. Se você pega uma planta de açaí, você vende o palmito no final da sua colheita, você tirou aquela palhada que caiu, o resto de caroço, resto de palhada, ele serve como material orgânico. O caroço do açaí que antes era jogado fora, hoje já tem trabalho de pesquisa científica que serviu como carvão para gerar energia limpa, entendeu? Serve como tijolo. Ele é feito o café do açaí, entendeu? Para desintoxicar, usar para vários problemas medicinais, tá? Ele é utilizado também como argamassa e, por último, ele é utilizado também como compostagem para adubação na propriedade. É o nosso ouro. É o nosso ouro e eu recomendo, plante açaí.